lá, galera. A gente vai ver hoje aqui a parte de funções trigonométricas inversas. Isso seria você pegar um seno, um cosseno, uma tangente, por exemplo, e achar a função inversa dessas. Ou seja, você, em vez de pegar um ângulo e achar o seno daquele ângulo, eu já vou te dar, no caso, o resultado do seno e pedir quem é o ângulo correspondente. Parece que não é muito diferente de pegar, olha, eu quero que o seno de x seja igual a meio, calcula o x aí para mim. Mas tem uma pequena diferença. A principal diferença de eu chegar, por exemplo, aqui para você e falar assim, ó, meu filho, resolve aí para mim seno de x igual a meio. De montar formalmente a inversa disso daqui, de meio que explicitar o x, botar x igual a alguém, é que a gente vai ter que ter isso daqui. A função, para ela ser inversível, ela tem que ser bijetora. E isso implica em várias coisinhas aqui no gráfico, em outras questões que eu vou fazer agora. E também, qual é disso aqui? Você vai perceber que, quando eu escrevo seno igual a meio, você tem mais de uma opção. Na primeira volta, eu já tenho duas opções. Quem é que tem seno igual a meio? Tanto aqui o 30 quanto o 150 graus. A ideia do arco seno, do arco alguma coisa, é fazer com que esse resultado seja único. E aí, quando eu escrevo assim, ó, quem é o ângulo cujo seno vale meio? Tem aplicações mais à frente, que eu não vou me detalhar agora, que necessitam que eu saiba dar um único valor como resposta a isso. É claro que para dar um único valor, numa coisa que originalmente tem mais de um valor, isso vai ser o quê? Uma convenção. A gente vai fazer um acordo. A gente vai combinar aqui, um acordo que já foi feito na matemática, né? Há trocentos anos atrás, não sou eu que estou fazendo agora, e a gente vai fazer e dar continuidade então a esse acordo para que você também use esse mesmo único ângulo de resposta. E para a gente entender como que a matemática fez toda essa escolha desse único ângulo, é que a gente vai ter essa aula, além, é claro, de aprender a lidar melhor com questões que tratem disso, ok? Então já vou saindo da frente para você já dar o seu print aí nesse quadro que a gente vai usar hoje, que eu muito pouco ou nada vou mudar do que já está escrito aqui, beleza? Então olha só, primeira coisa assim, se eu tenho o seguinte problema, eu tenho y igual a seno de x, eu quero pegar e inverter a função. Os passos de inverter são aqueles de sempre. Trocar o x pelo y, ou seja, onde tem y eu escrevo x, e onde tem x eu escrevo y, ficando x igual a seno de y. E aí a gente vai isolar o novo y, falando que eu tenho y, que é arco seno de x. Na verdade, quando eu isolo isso daqui, como é função inversa, a função inversa não usa aquele f menos 1. Também existe uma outra notação que é essa aqui, ó, seno menos 1 de x. Mas isso geralmente não é muito usado, que isso pode confundir o cara e fazer com que ele ache que isso aqui é 1 sobre seno, tá? E não é. Na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é que isso é mais conhecido nessa notação, que é a de arco seno de alguém. E o que ele tem de especial? Para eu conseguir chegar aos finalmente de falar que isso é uma função inversa, ela tem que ser bijetora. Tanto essa, é claro, quanto a original. Mas a gente sabe que o seno não é uma função bijetora. Justamente por isso, quando eu igualo o seno a alguém, eu tenho mais de um x mandando flecha para o mesmo y. Eu tenho mais de um ângulo que vai dar aquele resultado. O que eu vou fazer então? Vou forçar a barra para que ela seja bijetora. Lembra da função exponencial? Ela também originalmente não era bijetora. E você pegou e fez o quê? Você forçou para que ela fosse, no caso, bijetora, para poder criar a função logarítmica. Aqui é a mesma história. Você vai forçar e mudar aqui o domínio da função original, que na verdade é o contradomínio da função inversa, da função arcosseno, para que nada disso aconteça, para que eu não tenha mais de um ângulo correspondendo ao mesmo seno. Toda essa volta é para isso. Na verdade, o segredo de arco seno, cosseno, tangente é entender isso. É entender quem são o domínio e, principalmente, quem é a imagem da função arco. Então, olha só. No seno, a gente vai fazer o quê? A gente poderia escolher toda a banda da direita ou toda a banda da esquerda aqui no círculo trigonométrico. Mas, por convenção, a gente vai escolher a metade da direita. Ou seja, o domínio do seno, que a gente vai considerar que para ser invertido e criar a função arcosseno é de menos π sobre 2
π sobre 2. Por que isso? Primeiro que o seno ele tem um sinal variando positivo em cima e negativo embaixo no círculo trigonométrico. Segundo, eu não posso pegar direita e esquerda, senão estaria pegando aquela situaçãozinha em que eu teria dois ângulos com o mesmo seno. O que eu não quero que aconteça. Como eu não quero ter dois ângulos com o mesmo seno, eu vou pegar somente uma metade em cima e somente uma metade embaixo. E aí a gente convencionou que vai ser essa aqui, tá? Bom, então, ó, lembra que se eu estou dizendo que o domínio da função seno, para forçar ela a ser bijetor é esse, isso vai virar o quê? O contradomínio da inversa, que é o contradomínio da função arco-seno. Então, quando eu estou procurando um ângulo cujo seno é meio, aí aqui resolvi uma equação, no caso, trigonométrica. Mas se eu pergunto assim, ó, qual é o arco-seno de um meio? Quando eu falo arco-seno de um meio, aí isso só tem uma resposta, que no caso era quem? No primeiro, aqui na primeira parte, né? Na parte da direita, lá em cima, no primeiro quadrante, que era o 30, que era o π sobre 6. Beleza? Então, essa é a diferença. Senão o cara fica sem entender qual é a diferença de escrever seno igual a meio e de escrever isso aqui. Entendeu bem? Ok? Beleza. Agora, o que vai acontecer então aqui? O gráfico disso seria o gráfico do seno nesse intervalo. Tem que tomar cuidado que assim, você vai ter que marcar o de -1 até 1 no eixo horizontal, porque você está invertendo domínio e contradomínio. E vai ter que marcar a imagem, no caso aqui, ó, de -π sobre 2 a π sobre 2. O que seria o ângulo para o seno, o que seria no eixo x para o seno, vai ser no eixo y para o arco-seno. Então você vai ter, no caso aqui, ó, que você vai ter o y variando de -π a π sobre 2 e o teu x variando de -1 até 1. Vai dar uma curvinha nesse formato, por quê? Porque esse aqui é bem chato de marcar, porque você teria que entender, você tem que entender, que isso vai ser o quê, né? O seno, nesse pedacinho, tá desse jeito, não tá? Você teria que tá pegando aqui, ó, o seno entre π sobre 2 e -π sobre 2. E aí lembra que tinha aquela reta y igual a x, que dividia, no caso, né, uma inversa da função original? Foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Vou botar aqui no rascunho que é melhor, né? Você vai ter o quê? Se você olha para o gráfico da função seno, a função seno com x variando de -π sobre 2 a π sobre 2, tem um jeitão mais ou menos assim, né? Mas como você está montando a função inversa dela, lembrando que tem que pegar, no caso aqui, o gráfico de y igual a x, aí o que eu tenho de um lado, eu tenho que ter igualzinho do outro. E se aqui a curvinha está com concavidade para baixo, a do arco-seno vai estar com concavidade para cima. Se aqui a curvinha tem concavidade para cima, a do arco-seno vai ter concavidade para baixo, tá? Tá bem tosco, é bem um rascunho, por aí vai, tá vergonhoso, mas é só para você entender por que o desenho ficou com esse formato de concavidades, beleza? Isso aqui, esse desenho, não é tão exigido, felizmente. Isso aqui, geralmente, até hoje, né? Até hoje em prova, foi mais exigido em termos de resolver equações, tá legal? Então, só deixando bem claro para você, quando eu tenho uma equação da forma y é igual a arco-seno de meio, por exemplo, eu estou procurando no intervalo de -π sobre 2 a π sobre 2, quem é o cara que tem seno igual a meio, né? Então aqui, ó, o y tem que pertencer a esse intervalo de existência. E aí esquecer que esse intervalo existe, que é um dos maiores motivos das pessoas errarem questões com trigonometria inversa. Então aqui é tranquilo, é só você lembrar que o ângulo, né, que o y teria que ser π sobre 6, como eu tinha falado antes, e aí esse vai ser o conjunto solução, ok? Beleza? Tranquilo, né? Conjunto solução que não é x, né? Esse que vai ser o valor do y, perdão, tá? Então beleza, galera?
Isso aqui tem que estar no sangue, você não pode errar isso aqui. Já falamos sobre o arco seno. Se você meio que viajou, volta, porque vamos falar agora do arco cosseno e do arco tangente.